ovo. Não quero isso, não. Vai lá, 2 horas de estudo. E aí? E hoje a gente veio tratar... Ah, não, eu sempre esqueço o que a gente veio tratar, né? Eu vou deixar isso aí na hora da reprise do vídeo, viu? Oi, gente! Bem-vindos a esse canal Equilíbrio Emocional na Prática. Eu sou Marta. E eu sou a Lari. E hoje a gente vai falar sobre sua melhor versão está sabotando seu autoconhecimento. Como assim? Bem, esses dias estávamos nós, né, nas redes sociais. Mentira, foi no LinkedIn mesmo e eu estava trabalhando e mandaram esse vídeo para mim. Não foi uma questão de eu tô aqui só me divertindo, foi uma questão realmente de trabalho, mas acabaram me enviando esse vídeo e eu achei ele muito interessante. Nós vamos colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Eu acabei de aprender uma coisa sobre ansiedade que explodiu a minha cabeça. Olha só, ambição específica te dá direção. Ambição generalizada te dá ansiedade. Não tem nada que traga mais ansiedade do que eu quero ser melhor, eu quero evoluir, mas eu não sei o que e eu não sei como. É por isso que tanta gente odeia o desenvolvimento pessoal, porque muita dessa autoajuda sem direção é só autoansiedade. Bem, esse vídeo chamou muito a nossa atenção, porque a gente sabe que muitas pessoas estão nessa onda de autodesenvolvimento e de buscar a sua melhor versão. Mas como no vídeo fala, né, muitas vezes essa busca sem direcionamento, sem o ponto realmente do que a gente quer chegar, do que a gente quer ser, e de uma forma realista também, né, acaba criando muito mais ansiedade do que nos ajudando realmente, nos ajudando no nosso desenvolvimento e autoconhecimento. Principalmente porque quando as pessoas vão buscar essa questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, com o advento, né, da internet, das redes sociais, as pessoas vão buscar nas próprias redes sociais, na própria internet, né, no Google, formas de se autodesenvolver, formas de se autoconhecer. E o que a gente vê é um excesso de informações. As pessoas com esse excesso de informações, elas não sabem se devem seguir X, Y, Z, qual é o melhor passo para elas, o que é que vai dar mais certo na situação delas. Então fica muito perdido, é um excesso de informação que acaba deixando a pessoa mais perdida. Porque um fala que autoconhecimento é de tal forma, o outro fala que autoconhecimento é de outra forma. E a pessoa fica aqui tentando buscar esse passo a passo. E o passo a passo em geral dos outros não serve pra gente, porque cada pessoa é muito, né, o processo de autoconhecimento, ele é muito pessoal, né, ele é muito customizado para a necessidade de cada um, né, já que cada pessoa tem um ponto de partida diferente aí para esse processo de autoconhecimento. Então, isso só dificulta e isso só acaba gerando realmente mais ansiedade. Até porque tem aquela questão, o que é de fato a sua melhor versão? Isso, né? A gente vê que não só essa questão do autodesenvolvimento, da busca, mas tem um certo padrão do que é a melhor versão. Então, a melhor versão é aquela que acorda às 5, que faz 2 horas de exercício, que come bem e, enfim... Toma bem gelado. N coisas, até absurda. Do que seria a melhor versão, né? Então, não é tão personalizado como a gente está falando, que na verdade o seu autodesenvolvimento pessoalmente ele é, mas a gente acaba desenvolvendo essa ideia, esse ponto que é basicamente geral e que muitas vezes não se aplica à nossa realidade, não se aplica à nossa disponibilidade, a nossa mentalidade no momento. Então, assim, tem várias coisas que acabam não agregando realmente a pessoa. E aí a pessoa ela fica perdida, né? Como o vídeo falou, nessa questão de como, para onde, mas eu quero evoluir, eu quero ser mais, eu quero conquistar mais e como, né? E aí realmente não tem como a gente encontrar equilíbrio dessa maneira. E um dos problemas, assim, desses estereótipos de sua melhor versão na sociedade é que acaba não realmente olhando a singularidade de cada um. Na Ayurveda, né, a medicina aí indiana, nós temos alguns biotipos, né? Então tem
Vata, Pitta e Kapha, se eu não me engano. E aí a gente vê que em cada biotipo, ele reage bem a determinados tipos de comida e reage mal a outros tipos de comida. Tem alguns tipos que se dão bem acordando muito cedo, mas tem outros que não, que o metabolismo realmente não funciona acordando muito cedo, que precisam de horas de sono diferentes. E eu achei muito interessante essa linha de raciocínio aí da Ayurveda, porque realmente personaliza muito as coisas para cada um. Então vai ter aquela pessoa que ela é mais matinal mesmo, que a energia dela é da manhã. Então de manhã ela consegue performar muito melhor. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que performam muito melhor à noite. Tem pessoas que elas se dão muito bem com alimentos mais quentes. Então são pessoas que elas vão comer alimentos como o que é um alimento quente, né? Vamos trazer aí. Gengibre é um alimento que a gente pode dizer que é um alimento quente. A pimenta é um alimento quente. Deixa eu ver aqui outra, canela, né? Então tem pessoas que com esse tipo de alimento, talvez até pelo metabolismo dela ser mais lento, quando elas inserem esse alimento ajuda o metabolismo dela a se tornar um pouquinho mais rápido. Já tem pessoas que têm um metabolismo super acelerado, que esses determinados tipos de alimento quente não vai trazer benefícios. E assim por diante, assim vale também para os alimentos doces, amargos, adstringentes e assim vai. Então assim, a gente vê que é muito singular de cada pessoa. E quando a gente tenta se colocar nessa performance de outra pessoa, a gente acaba realmente se perdendo um pouco. Por exemplo, eu sei que eu não sou uma pessoa muito matinal. O meu problema é acordar cedo? Não, eu acordo cedo sem nenhum problema. Mas, por exemplo, eu tenho uma chance de adoecer mais quando eu fico acordando cedo, saindo de casa para correr, do que quando eu saio para caminhar à noite. Então, caminhar de tardinha, caminhar à noite, para mim funciona muito melhor do que se eu for de manhã cedo. Mas isso eu só fui observando com o tempo, ao me observar. Se eu estivesse me comparando com outras pessoas, eu não ia conseguir perceber que esse é o meu padrão. Então, acho que é um pouquinho disso, sabe? Sim, e como é importante trazer primeiro esse autoconhecimento para então a busca da sua melhor versão, né? Não entrar numa caixinha, digamos assim. Porque, por exemplo, se você reconhecendo hoje que o seu horário é melhor caminhar à noite do que pela manhã, mas você tenta se encaixar nesse padrão de caminhar pela manhã, isso vai trazer mal-estar para você, você vai se sentir, né, mais cansada, não vai estar rendendo e vai trazer essa frustração de não estar conseguindo seguir esse formato que foi definido como a melhor versão que você deve ser. Eu, por exemplo, eu já me sinto melhor acordando cedo e indo caminhar pela manhã. É uma coisa muito particular, então a gente precisa entender e ter esse reconhecimento. Por exemplo, se eu caminho à noite, se eu faço um exercício à noite, eu percebo que eu posso ter dificuldade para dormir, então eu evito essa questão de esforço, né, esportes mais pesados à noite. Então eu sei que pode atrapalhar meu sono. Então, para amanhã, quando eu acordo pela manhã e eu faço alguma atividade física, aquilo já realmente me ajuda a recarregar, digamos assim, né? Eu consigo me sentir bem dessa forma. Minhas horas de sono também. Então, assim, é importante a gente ter esse feeling, né? Esse conhecimento do que é a minha melhor versão. Porque se a gente tenta se encaixar em uma melhor versão delimitada e que está fora dos nossos padrões pessoais, do nosso organismo, né, não respeita o nosso organismo, não respeita a nossa rotina, isso vai acabar trazendo muito mais frustração e ansiedade, porque a gente está definindo um ponto, um ideal em que a gente não vai chegar. Né? A gente não consegue chegar porque o nosso organismo não está preparado, ele não é feito para isso, né? Ele não aceita. Então, assim, a gente precisa entender as particularidades do nosso organismo, da nossa rotina, para então a gente buscar a melhor versão dentro da nossa realidade e dentro das nossas possibilidades mesmo, né? Físicas, mentais, espirituais, enfim, de N formas. Porque, por exemplo... Achei interessante você falar isso, porque... Pode terminar, porque senão pra você não esquecer também. Não, pode ir, que eu acho que eu já perdi. Gente, ao vivo, né? Não ao vivo, mas assim... você falando sobre afetar seu sono se você faz exercício à noite.
Um dos meus problemas com exercício era que, tipo assim, o pessoal sempre falava, eu vou pra academia e eu volto com a super disposição. Eu caminho e volto com super disposição. No meu caso, eu volto acabada. O meu corpo só pede cama, eu só quero dormir. Então, assim, por que é interessante pra mim fazer exercício à noite? Porque eu já tô perto do horário do sono, me faz dormir melhor. Agora, quando eu fazia exercício de manhã, gente, pra trabalhar depois de eu fazer exercício, eu ficava assim, gente, eu não sei, eu não consigo. O corpo tava morto, eu não tinha ânimo pra nada. Esse negócio de, eu fui pra academia, voltei, tô com ânimo pra ir pra casa. Eu não, meu ânimo era só pra uma coisa, dormir. Então, assim, Cama. é muito particular, entendeu? Outra coisa, tomar banho gelado. Eu sei que tem algumas como eu posso dizer, estudos, né, que dizem que faz bem e tudo tal, mas eu não gosto. Eu não gosto, não sou fã. E olha que eu moro na Bahia. Eu moro na Bahia e eu só tomo banho frio aqui na Bahia quando está realmente verão. Tirando isso, eu gosto do meu banho morninho. Isso. E é particular meu. Mas não vai fazer bem, não vai fazer isso. Assim, eu entendo que tem algumas coisas que realmente podem fazer melhor para o nosso corpo, mas eu acho que a gente também tem que olhar aí também o mérito do nosso emocional. Às vezes a gente fica tão focado, mas tão focado no corpo, né, no bem-estar, que a gente se esquece que o espírito também precisa ser nutrido, né, o emocional precisa ser nutrido para que a gente se sinta bem. Esses dias eu vi uma entrevista daquele Dr. Ray, que era um neurocirurgião, não, ele é cirurgião de cirurgias plásticas, de pessoas bem famosas, inclusive já teve programa de TV e tudo. E ele falou que ele estava com um câncer, e ele falando que tem mais de 20 anos que ele não toma refrigerante, mais de não sei quantos anos que ele não come processados. Enfim, ele foi falando todos os sacrifícios que ele tem feito na alimentação dele, que mesmo assim ele veio adquirir uma doença, né? E aí ele falou o seguinte, olha gente, não adianta só cuidar do corpo, tem que cuidar da cabeça também. Os nossos pensamentos também podem gerar, as nossas emoções também podem gerar doenças. Mais, né? Então se você fica só... energia presa, essa ansiedade acaba piorando o nosso organismo, né? Porque a gente está aumentando o nível de cortisol, enfim, de hormônios que afetam a nossa saúde. Então Exatamente. se a gente fica muito preso em um ponto do tipo, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, assim, claro que a gente precisa ter uma rotina, né? Cuidar da nossa saúde, um equilíbrio, né? E isso, uma alimentação mais equilibrada, né? Hábitos saudáveis, mas o saudável realmente é o equilíbrio, né? Não é a obsessão por um ou por outro. Você ficar se colocando em coisas que, assim, vão te trazer algum nível de desconforto emocional contínuo, eu acho que isso acaba afetando também o físico, sabe? Eu acho que para além do corpo físico, a gente também tem que olhar realmente essa questão dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, porque isso gera, como o Martinha falou, né? Isso vai gerando você vai liberando alguns hormônios que não são legais pro seu corpo. Então aí você tá lá, eu tô tomando um banho, gente, assim, tô dando o exemplo do banho gelado, mas nada contra quem toma banho gelado, tá bom? Quem gosta, eu acho super legal, é porque eu realmente não gosto. Eu digo assim, que no meu caso, se eu for ficar tomando banho gelado, eu vou sair todos os dias do banho com raiva. Então, o que acontece? Eu vou sair todos os dias do banho com raiva, eu vou começar a liberar o quê? Cortisol. E aí, o cortisol, com o tempo, ele vai começar a danificar todo o meu corpo de dentro pra fora e de fora pra dentro. Então, assim, eu prefiro tentar passar mais algumas coisinhas pra hidratar a pele e meu banho morninho. É isso. Uma outra coisa que chama atenção nessa questão da melhor versão que é vendida, né? Essa busca pela melhor versão, ela na verdade é uma versão totalmente idealizada do que é ser melhor. Então, como a gente falou, nesse molde do que é ser uma melhor versão sua, seja de produtividade, de entrega, enfim, de resultados, né, na maioria das vezes, ela se torna uma versão totalmente idealizada, não é uma coisa aplicável na sua rotina muitas vezes. É por isso que a gente fala dessa importância desse real autoconhecimento. Primeiro eu entender como que o meu corpo reage a isso. Claro que a gente pode experimentar,
Mas se a gente viu que não é pra gente, a gente precisa realmente buscar a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão vai dentro das nossas possibilidades, seja da nossa rotina, do nosso físico, como a gente está falando. Porque se eu tento me encaixar nisso, eu vou acabar me sentindo muito pior, né? E sair desse ideal que é estabelecido. Porque quando a gente fala sobre o perigo da gente ficar preso nessa melhor versão, como dizem, né? Ela acaba sabotando o nosso autodesenvolvimento, ela acaba sabotando o nosso autodesenvolvimento justamente porque ao invés de a gente respeitar e conhecer a nós mesmos, a gente continua tentando se enfiar em caixinhas de outras pessoas, né, que foram definidos, e isso não é saudável, né, seja de que maneira for, inclusive nessa ideia de melhor versão. Você pode conseguir fazer tudo isso, você pode conseguir acordar cedo, você pode conseguir fazer esses exercícios de manhã, ou ir para academia e fazer musculação e não sei o que. Todas essas coisas que estão aí dentro da melhor versão estabelecida, tá? Não é que, porque eu faço isso, eu tô coisando, não. Se funciona para você, maravilha. Isso realmente te ajuda a encontrar a sua melhor versão. Mas se não funciona, é só frustração e angústia, né? Como Lari saindo de um banho gelado. Exatamente. Eu acho que assim, além de falar, né, sobre essa questão da sabotagem, porque vira realmente uma autossabotagem, porque imagine, você tem um biotipo que, por exemplo, no meu caso, o nosso corpo ele funciona muito bem com recompensas. Então, assim, se você vai fazendo um exercício físico e toda vez que você volta se sentindo melhor, claro que você vai querer continuar. O seu corpo vai começando a entender que aquilo é legal e você vai começando a propagar aquilo naturalmente, aquilo vai virando um hábito. Mas se seu corpo ele percebe que aquilo faz mal a ele e que toda vez que você volta, em vez de melhor, pior, ele vai começando, sabe? Vou nada. A dar aquele tipo assim, olha, não tô afim. Então, assim, você também vai se auto-sabotando quando você vai se colocando numa coisa que não é pra ti. Uma coisa que não vai te fazendo bem. E aí eu acho que é muito importante a gente começar a falar aqui qual é esse passo a passo aí do autoconhecimento, né? Lembrando, gente, que assim, o passo a passo do autoconhecimento aqui, que a gente vai falar, não é um passo a passo indicando X, Y, Z, não é um passo a passo assim de práticas, porque a prática realmente é você que tem que definir. Eu diria que o primeiro passo para que você consiga sair dessa autossabotagem, consiga sim adentrar no seu desenvolvimento pessoal, no seu autoconhecimento, é justamente a autoobservação. Eu não tenho como melhorar quem sou se eu não sei quem sou e onde estou. Porque nem todo mundo vai começar do mesmo ponto de partida. Eu tô com muito isso na minha cabeça, assim, durante essa semana. Porque eu assisti alguns vídeos, eu vi algumas conversas, né? E isso ficou muito claro. O ponto de partida de cada pessoa é muito importante. Porque se você é uma pessoa que você, por exemplo, no campo aí dos exercícios físicos, se você for uma pessoa que você é totalmente sedentária, um primeiro passo para você não é pegar 20 quilos numa academia. Talvez o primeiro passo para você é começar a, caso você trabalhe em um prédio aí, em vez de você pegar o elevador, pegar uma escada. E mesmo assim, não todo, porque aí também vai depender de quantos andares você tem que subir, né? Porque se for muitos andares também, tu infarta no meio. Então, assim, é saber, tipo assim, que vamos de pouquinho em pouquinho, vamos de passinho em passinho, vamos começar aos poucos. Então, tá totalmente sedentário? Começa andando os pequenos trechos, né? Seu corpo já se acostumou com um pequeno trecho, anda um pouquinho mais no segundo dia, anda um pouquinho mais no terceiro dia. E aí, entra na academia, começa sem peso, puxando sem peso, depois você vai subindo, né? Colocando 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos. Então, assim, a autoobservação é muito importante. A autoobservação sem comparação. A autoobservação de quem você é, de onde você está. Para daí você conseguir começar a definir pequenas metas diárias ou semanais, porque isso também é você quem vai definir,
para que você consiga ir aumentando com o decorrer do tempo. Porque se você realmente decidir, tipo assim, olha, vou começar aqui do zero e já vou passar para 100. Não vai. Você vai se frustrar. Isso vai sabotar todo o seu desenvolvimento, porque você não vai querer mais fazer aquilo, porque aquilo te trouxe um retorno com um mal-estar, né? Em vez de um bem-estar, vai trazer mal-estar, e você vai parar. Então, eu acho que o primeiro passo é esse: se auto-observe. Porque é um mecanismo, o nosso cérebro, ele funciona no mecanismo do menor esforço. Então, se a gente quer mudar um hábito, trazer uma mudança para o nosso cérebro, já é uma coisa assim que ele não gosta. A gente entende isso. É realmente difícil da gente lidar com mudança, e o nosso cérebro também, ele está habituado ali. Quando ele vê que a gente está mudando um hábito, isso também cria uma certa resistência, né? Então, até por isso a gente precisa respeitar isso e aí começar ali aqueles micro hábitos, né? O primeiro passo, enfim, para a gente realmente conseguir alcançar, para que o nosso cérebro vá identificando prazer nesse novo hábito, para a gente conseguir realmente manter, né? Pra gente ter esse engajamento de continuar, porque não adianta eu decidir mudar, eu sou sedentária, eu tô há meses sem fazer um exercício, e aí eu falo, não, vou começar a caminhar, mas aí eu caminho 20 quilômetros, sei lá quantos quilômetros. Acho que a gente faz normalmente ali uns 8, né? Aí se eu vou fazer uma caminhada muito longa, isso vai me estabilizar, como ele falou, tipo, se eu chegar e eu vou estar cansada, o meu corpo vai falar, nossa, eu não quero mais isso não. Vou começar com Deus sendo, senhor, eu estava lá ouvindo, não é duro. Não quero isso não. Então, é importante a gente entender a forma do que começar, definir o que realmente, observar o que realmente traz um resultado pra gente, e trazer um resultado não é você ficar no outro dia acabado, com dores musculares, assim, exacerbadas, porque o seu cérebro, o seu corpo, ele vai criar resistência. E aí fica muito pior para você conseguir mudar. E vai ser bem mais complicado, né? Sim. É fazer o desmame, né? Na UTI, quando alguém está na UTI, eu digo isso porque eu já tive, né, parentes na UTI, quando a pessoa está ali numa situação muito crítica, ela está com os aparelhos e ela está com uma certa carga de medicação, né, tomando todos os dias, e aí quando os médicos começam a ver algumas melhoras, eles vão fazendo o desmame daquele aparelho, então tira por algumas poucas horas, depois coloca de novo, e assim vai. E a mesma coisa é a gente na vida da gente, seja para a gente abandonar hábitos ruins, seja para adquirir hábitos bons. Então, por exemplo, você quer adquirir uma alimentação saudável. A partir de hoje eu não tomo refrigerante. Gente, tem gente que realmente consegue, tipo assim, define assim, olha, eu não vou mais fazer isso, não faz mais. Porque isso também envolve autoobservação. Você tem que ver se você é uma pessoa mais do 880 ou se você é uma pessoa mais do vários tons de cinza, né? Então vai olhando um passinho por passinho. E é isso. Você vai... Exemplo, né, como eu falei do refrigerante. Vou parar de tomar refrigerante. Algumas pessoas vão conseguir parar de vez, mas tem pessoas que vão fazer assim. Não, em vez de tomar refrigerante 3, 4 vezes na semana, eu só vou tomar nos finais de semana. Acostumou com os finais de semana, vou tomar de 15 em 15. E aí vai fazendo esse desmame desse hábito que não faz tão bem. A mesma coisa acontece com a alimentação saudável. Olha, 2 vezes aqui na semana eu vou tomar café com frutas, né? Vou trazer alguma fruta para o meu café da manhã. Olha, já tô ok, já me acostumei. Então vou aumentar o número de dias. E assim por diante. Então, assim, tanto para iniciar um hábito como para tirar um hábito, é importante que a gente vá se adaptando aos pouquinhos, sabe? Porque eu acho que o impacto é o que faz com que a gente também acabe abandonando. Porque a gente acha muito estranho, né? Mas quando as coisas vão vindo aos poucos, você se acostuma mais. E aí eu acho que é importante a gente falar desse segundo passo, que é faça coisas que te fazem bem. Você, no primeiro passo, você se auto-observa, então você vai observar o que dá e o que não dá certo para você. E nesse segundo passo, é importante que você vá sempre implementando nesses passos, seja passos para estudo, seja para fazer um exercício físico, mudar, né, uma rotina aí de vida em relação ao exercício físico ou alimentação,
que você olhe aquilo que te faz bem. Então, assim, você vai entrar nessa alimentação saudável. Qual é a fruta que você mais gosta? Procura comprar mais dela. Porque se você tenta entrar na alimentação saudável, você já começa comprando uma fruta que você não gosta tanto, aí fica difícil, né? Aí a coisa fica tensa. Mas você quer um exercício físico. Eu não gosto de puxar peso. Eu não gosto. Então, se eu vou fazer exercício físico, agora que eu tô retomando, que eu passei muitos tempos aí sem fazer, começo com uma caminhada. Eu gosto de caminhada. Eu gosto de yoga. Então, vou fazendo aquilo que eu gosto. Porque talvez chegue um momento que eu esteja tão acostumada com aqueles exercícios que eu gosto, meu corpo já esteja tão adaptado, né, ao exercício, que aí eu topo uma academia, puxar peso ali um pouquinho, nada também muito, né? Mas assim, aos pouquinhos a gente vai acostumando. Então, olha coisas que você gosta, precisa estudar. Cria uma rotina de estudo que seja gostosa para você. Coloca uma musiquinha de fundo que te incentive a estudar. Gente, pelo amor de Deus, a música assim também não pode ser muito morta, senão você vai dormir. Então, assim, uma música gostosinha que te incentive a estudar. Deixa ali um cafezinho ou um chá, sabe? Coloca aquele pomodoro para parar de 15 em 15 minutos. Aí naqueles 15 minutos você passa 5 minutos, você levanta. Tem algum canto da sua casa que você goste de observar a natureza? Ou então brincar com seu pet? Vai lá, brinca um pouquinho. Então, assim, é você se fazendo coisas que você gosta para ir adaptando esses hábitos, sabe? Para você ir se adaptando a eles e seu corpo entender, sua mente entender de, olha, isso aqui me dá prazer. Isso aqui me dá certa medida de bem-estar. Tem isso aqui que eu não gosto muito, mas tem isso aqui que eu gosto. Então, é isso. Você vai se acostumando aos poucos. E a importância de trazer, fazer com que essa mudança ela seja agradável, né? Nosso cérebro funciona muito sobre reforços positivos, isso é importante. A gente tem os reforços positivos ou negativos, né? Se a gente quer tirar ou adquirir um hábito. Então é importante a gente ter esses reforços positivos, ser além do momento de prazer e do momento de conseguir, né, aplicar o hábito. Por exemplo, se eu coloco como objetivo amanhã eu vou caminhar pela manhã, e aí eu consigo isso, acordo, vou lá caminhar, ou à noite, enfim, decido que vou fazer algum tipo de esporte, eu consigo, é importante eu trazer essa satisfação, essa comemoração, digamos assim, de trazer um reforço positivo por conseguir, né, aquela meta. Tem aquele checklist, assim, né, e aquilo é cientificamente provado, tá? Que é um reforço, porque dá um prazer do tipo, eu consegui, né? Então, você permitir também, de uma forma flexível, que te faça comemorar aquele hábito novo. Então, por exemplo, teve um tempo que eu estava aplicando, se eu não me engano, foi o do Milagre da Manhã, né? E eu amei aplicar ele. E aí, em um dos processos, a gente precisa comemorar os nossos hábitos. Eu coloquei isso como, tipo, sempre que eu conseguir fazer isso, sempre que eu conseguir acordar e ir caminhar, que era o meu objetivo pessoal, enfim, eu vou comemorar isso de alguma forma. Como que eu comemoro isso? Você pode escolher uma música para dançar. Eu geralmente colocava isso. Eu chegava em casa, eu fazia meus alongamentos depois quando eu chegava, eu botava a música e sacudia o corpo, sabe? Aqui é um reforço. Eu gosto de dançar, né? Eu gosto de soltar o corpo. Então, pra mim também era uma coisa boa naquele momento de reforço. O meu cérebro falava, caraca, a gente conseguiu. Então, são coisinhas, né, que vão nos permitindo. Por exemplo, quando eu chegava e eu ia tomar o meu café, eu falava, não, hoje eu vou tomar um café pausadamente. Aquilo pra mim era muito bom, tipo assim, nossa, eu já consegui fazer tudo isso hoje. Então, assim, é você se parabenizar, né, valorizar o seu pequeno, mesmo que mínimo, né, valorizar a importância desse pequeno passo, desse primeiro passo. Porque se a gente não reconhecer e não tiver nenhum tipo de reforço positivo, vai ser mais complicado. Então, a busca facilita o seu processo. E deixa ele gostoso, deixa ele lúdico, deixa ele divertido. Não precisa ser sofrido.
Eu acho que uma das coisas da sua melhor versão estereotipada é que ela é sofrida. Você acorda às 5 horas da manhã, aí tu toma um banho gelado às 5 horas da manhã, no inverno. Aí você pega, sai pra correr, entendeu? No inverno? Aí você sai pra correr, aí você volta pra casa, aí você toma um café. Ovo. E aí você pega, vai trabalhar, passa o dia todo trabalhando, chega em casa. Tem que ter no pique, tá? Não pode ser Não. Não. 2 horas lá de estudo, chegou em casa, você chegou só com o pó da rabela. Bora! Produtividade. Como é? Foguete não dá ré. Olha, o duelo Musk que deu. Foi, acabamos Um foguete da NASA explodiu há pouco. com isso. Exatamente. E aí você vai lá, 2 horas de estudo. E aí tô produzindo, já preparei minha rotina toda de amanhã. É muito legal pra você fazer um dia. Agora imagine uma pessoa fazer isso todos os dias. E a gente... Isso é uma máquina. Um ser humano de verdade vai ter o dia que ele não vai estar bem. Que ele vai estar se arrastando. Mas tá se arrastando. Tem dia que a gente tá que nem aquela música Roda Viva. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente. Eu só sei, gente, que tem dia que a gente tá na Roda Viva. Então, assim, não vai. Só roda mesmo, porque a gente já... Foi com Deus, foi de arrasta pra cima. Então, assim, gente, não tenta se robotizar, sabe? É um ser humano, se sinta como um ser humano. No dia que você conseguir ser super produtivo, seja super produtivo. Mas entenda que vai ter o dia que o seu máximo vai ser sair da cama, tomar um banho quente, se vestir, trabalhar, voltar, Uma banho quente. tomar banho quente e dormir. Então, assim, é dias e dias. O problema não é você passar um dia super produtivo. E se você conseguir ser produtivo todos os dias, tá ótimo. Também não é um problema. O problema é você se cobrar ser produtivo nos dias que você não tá bem. O problema é você não respeitar esses seus momentos de baixa. Nós somos como as marés do mar. Tem dia que a gente está de alta, outro dia que a gente está em baixa. E tá tudo bem, é a vida, são os ritmos da vida. Eu gosto muito daquele negócio do coração, sabe? Porque aquele negócio do coração, você vê que os riscos é pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Assim é a vida. Porque quando a vida fica em linha reta, morreu. Não é isso, né? E eu tava aqui pensando, você falando, tava aqui pensando em como que essa melhor versão estabelecida, ela é aquela que prega a produtividade máxima. Capitalismo. Máquina, né? Então, é a ideia do foguete não dar ré mesmo, assim. É você não parar, você não ter pausa, você fazer tudo. Você ser o biônico, né? E aí não tem isso. E aí você falando, eu ainda pensei nisso, né? Que tem dias que você levantar no inverno, só levantar, sair das cobertinhas quentinhas ali, é o sofrimento, né? E olha que a gente mora num lugar quente, tropical, úmido. Imagina que mora em um lugar frio realmente. Gente. E assim, e uma outra coisa que é importante a gente entender desse ciclo, né? É, principalmente nós mulheres, nós somos a personificação do ciclo. Das fases. Então, no nosso mês, a gente tem realmente aquele período ali que a gente vai estar para tudo, pau para toda a obra, e vai ter período que o pau da obra caiu todas as coisas. Não tem nem pau nem obra. Ai, gente, então assim, a gente precisa entender e reconhecer. Aproveita os meus momentos de pico e energia, e eu dou o melhor, e eu tô o máximo fazendo isso. E quando não estiver, entender que não. Eu não. Porque naquele dia eu peguei 20 quilos, naquele dia eu corri 10 minutos. Hoje não. Hoje eu não tô conseguindo pegar 20, eu vou pegar 10, né? Hoje eu não tô conseguindo correr 20 quilômetros, eu vou correr 10. Então, assim,
é o que é possível. Sua melhor versão é a sua versão possível. Eu acho que é um pouco aí do que esse vídeo está querendo trazer para vocês. Também. Que a sua melhor versão é a sua versão possível, dentro da sua realidade, dentro das suas necessidades, dentro do que o seu corpo necessita, enfim. Agora eu lembrei de uma frase de Débora Seco que eu vi no Instagram. Ela fala assim, que a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser, né? E assim, é um pouquinho disso, sabe, gente? É claro que a gente quer ser produtiva, é claro que a gente quer trazer resultados, é claro que a gente quer ser uma pessoa que se alimenta direito, né? Que se veste bem, que se alimenta bem, que tem boas relações, mas tem dias e dias. E tem dias que isso não vai estar no máximo, vai estar com a carga de 20%. Tem dia que vai ser 40%, tem dia que vai ser 70%, tem dia que vai ser 90% e tem dia que vai ser 5%. Então, assim, você entender realmente esses picos, né, que você tem. E aí eu acho que o terceiro passo, que é o mais importante aí pra gente falar pra vocês nesse processo de autoconhecimento, é entenda esse ritmo e não se cobre tanto. A gente, o que eu observo, né, nos processos de autoconhecimento, e aí eu falo até por mim mesmo, sempre vai ter coisas para melhorar. Sempre, sempre tem coisas para melhorar. E pode ser que no início aí do autoconhecimento você queira resolver tudo de uma vez. Não é assim. Você vai observar que para você conseguir modificar um único hábito, você despende uma energia enorme. Então, calma. Calma. Tenha calma consigo mesmo. As coisas não vão mudar de uma hora para outra. Escolha uma área da sua vida que você quer melhorar. E foca nela. Quando você vê que você já está conseguindo, né, caminhar com ela com mais tranquilidade, porque aí escolhe outra. Mas não tenta resolver tudo ao mesmo tempo. Porque quando você tenta resolver tudo ao mesmo tempo, quando você tenta equilibrar todos os pratinhos, um prato ou outro vai acabar caindo no chão. E aí você pode acabar se sentindo frustrado, se sentindo mal porque você não está dando conta de tudo. E aí você pode acabar olhando para o lado de fora e pensar assim, poxa, mas fulano consegue, ciclano consegue. Mas aí você não sabe. Exatamente. Será que realmente consegue? E ainda que consiga, muito provavelmente essa pessoa não começou conseguindo tudo, né? Eu acho que tem momentos na vida que a gente realmente consegue equilibrar todos os pratos. A gente só não consegue manter todos os pratos equilibrados para sempre. Tem momentos que a gente consegue equilibrar, mas aí acontece alguma coisa na vida que desequilibra. Aí cai um. Porque você precisa dar foco mais nesse. Na vida da gente, vai ter momentos que a gente vai conseguir equilibrar os pratinhos por um período de tempo que muito provavelmente será curto, mas a vida vai trazendo demandas pra gente e que a gente tem que escolher. E aí, o que é que eu tenho que ver aqui agora? O trabalho ou o estudo? O que é que nesse momento precisa da minha atenção? Maior, né? Mais da minha atenção. É o estudo? Então, vou focar mais no estudo. É o trabalho? Vou focar mais no trabalho. Mas a gente entender que as porcentagens da nossa atenção para as áreas da vida, elas vão ser diferentes a depender do momento de vida que a gente está vivendo. Tem momento que a nossa atenção está 70% para uma coisa e 30% para outra. Tem momento que é 20 para uma, 40 para outra, 50 para outra. Então, assim, a gente vai distribuindo a nossa energia, né, sendo equivalente com o tanto de energia que cada coisa está realmente pedindo para a gente naquele momento. É importante que a gente entenda que é o momento. Você não vai ficar para a vida toda daquele jeito, né? Aquele momento está exigindo um pouco mais de sua atenção. Em alguns momentos posteriores, talvez seja outra área da sua vida que esteja exigindo aí mais da sua atenção, mais do seu tempo, mais da sua energia. E ainda trazendo sobre essa questão das porcentagens do dispêndio de energia que a gente gasta para as coisas, eu acho que é importante você também analisar o seguinte: será que essa área que eu estou dando tanto da minha energia, tanto da minha disposição, realmente vale a pena tudo isso? Porque no caso da criança vale, né, minha gente? Criança tem que dar atenção, né? Mas esse estudo, por exemplo, quem está fazendo aí uma faculdade,
A pessoa quer terminar, a pessoa quer tirar boas notas, né? E tudo isso é muito natural. Mas será que você está colocando, empregando o nível de energia certo? Ou será que está colocando um nível muito maior de energia e está deixando outras áreas quase sem nada? Então é olhar isso também. Como é que eu posso equilibrar um pouquinho mais essa demanda de energia para cada área da minha vida? Que essa demanda de energia vai ser diferente para as áreas? Isso é um fato. Mas será que você não pode equilibrar um pouquinho mais esse dispêndio de energia em determinada área para poder sobrar mais para outra? Exemplo aí nessa questão de vida equilibrada entre trabalho e vida pessoal. Quando você dá muito de sua energia para o trabalho, não sobra nada para a sua vida pessoal. Você vai estar tão esgotado para você mesmo que você não vai ter ânimo de fazer suas coisas pessoais, suas coisas singulares, suas coisas particulares. Então, eu acho que é isso. Vai ter momentos que o trabalho vai depender disso? Vai, e tá ok. Mas tem que ser curtos períodos de tempo. Quando isso passa a ser um momento muito, muito grande na sua vida e você vai se abandonando, aí já se torna preocupante. E aí coloque trabalho com o que você quiser. Pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser um estudo, pode ser um hobby, que talvez você esteja dando muita atenção para um hobby, deixando as outras áreas, né? Não esteja equilibrando aí a questão do prazer com o... prazer e atividades, não sei como é que eu posso dizer, prazer e responsabilidade, né? Dando mais atenção para o prazer e menos para a responsabilidade. Então, no final mesmo, você entender que, apesar das porcentagens serem diferentes, o grande segredo da vida e o grande desafio da vida é tentar manter o equilíbrio. Eu acho que nesse sentido, eu gosto muito de pensar. Tem fases que as pessoas falam muito assim, nossa, eu tô dando 100% de mim para isso. E quando a gente para pensar em dar 100% de si, quer dizer, para uma coisa, quer dizer que as outras estão com 0%. Né? Então, essa bateria e esse nível de energia que a gente está que a gente está empregando em cada uma das áreas. Então, se eu estou dando 100% de mim no meu trabalho, o que sobra de mim para minha vida pessoal, para cuidar da minha saúde, para estar com meus familiares? O que sobra? Zero. Né? Tem uma frase que roda muito, assim, já vi algumas vezes, sobre essa questão do relacionamento, né? Que não é 50-50, né? Então, às vezes a gente vai estar com 20, às vezes a gente vai estar com 10, então a gente vai equilibrando. E isso, sim, é também na nossa vida, né? Às vezes, eu não tô nem 100% de bateria. Minha bateria hoje, essa questão dos nossos momentos, minha bateria hoje está em 60%. Se eu der 60% no meu trabalho, acabou, o resto ficou com 0. Então, se hoje eu tenho 60% da minha bateria, como que eu vou dividir isso para equilibrar? Se hoje eu tô com 100, ótimo, hoje eu tenho mais energia para empregar nisso aqui, para empregar naquilo ali, nas minhas relações, no meu trabalho, no meu estudo, enfim. Então, entender qual é a minha bateria hoje e quanto que eu vou disponibilizar para cada coisa, né? Uma administração, gente, só que você está administrando seu tempo e sua energia. Eu gosto muito também de um vídeo, me lembrou muito você falando aí, um vídeo de Júlia, né, nossa querida Jotutz, que ela fala sobre que a gente tenta tapar buracos. Foi um vídeo que eu gosto muito, que a gente fica tentando tapar todos os buracos que vão surgindo da nossa vida e todas as áreas da nossa vida, e a gente não tem mão para isso, a gente não vai conseguir tapar todo o buraco, a gente tapa um buraco e um buraco vaza aqui e a gente vai tentar controlar isso tudo. Ansiedade, frustração, porque a gente não, como a Lari falou, a gente não vai conseguir manter tudo fechadinho na nossa vida, né? Tudo perfeitamente. A gente pode alcançar, mas entender que a mudança é um único processo que permanece. Assim, sempre vai ter mudança. Então, vai acabar mudando em algum momento. E aceitar, entender esse processo de mudança e lidar com ele de uma forma
agradável, né? Numa forma minimamente equilibrada mesmo, minimamente consciente, para a gente conseguir realmente lidar bem com isso, né? Aceitar esses processos de mudança que vão vir, enfim. É isso, gente. Acho que era esse o recado que a gente queria dar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, né, vamos fazer aqui uma recapitulação do passo a passo. Primeiro passo, autoobservação. Segundo passo é você fazer coisas que você gosta de fazer, né, empregá-las no seu dia a dia. E terceiro passo é você ter paciência consigo mesmo, para que você consiga realmente entender o seu dia a dia, o quanto que você pode doar de si para cada coisa, para cada área no seu dia a dia, e tentando equilibrar o possível, fazer o possível, porque o impossível a gente entrega para Deus, mas o possível a gente tenta trabalhar ele aqui, né? Então, é um pouco disso. Obrigada aí pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau!